Olá, tudo bem? Hoje dia 12 de março e o tema da devocional é igual. A leitura bíblica encontra-se em Números capítulo 20, do versículo 1 até o versículo de número 13. E o versículo-chave está em Êxodo capítulo 17, versículo 6, que diz assim: Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Você já passou por uma situação que se repetiu e pensou que sabia exatamente o que fazer novamente? Será que foi isso que passou na cabeça de Moisés no texto de hoje? Quando a peregrinação rumo a Canaã estava em seu início, não havia água no deserto de Sim. Os israelitas reclamaram, e a ordem divina para resolver o problema foi a que está registrada no versículo em destaque. A água jorrou da rocha e o local foi chamado de Massá e Meribá. No texto que nós lemos, versículo-chave, está dizendo para Moisés bater na rocha. Agora, já bem mais próximo da terra prometida, faltou água novamente para a multidão num deserto de nome parecido, chamado Zim. De novo, os israelitas reclamaram, culpando Moisés por ter tirado eles do Egito. O episódio fica ainda mais semelhante ao primeiro, quando Deus diz que Moisés deve pegar a sua vara e tirar a água da rocha. Situação parecida, solução igual, foi o que Moisés fez, bateu na pedra. Deu certo, como no outro deserto. Mas então por que a Bíblia nos diz que foi devido a este episódio que Moisés e Arão não puderam entrar na terra de Canaã? A questão é que agora a ordem era outra. Em vez de bater, Moisés deveria falar à rocha. Aliás, Moisés falou, mas falou ao povo. Chamou os israelitas de rebeldes e demonstrou toda a sua impaciência e indignação com as reclamações deles. É verdade que elas foram constantes em toda a jornada, mas de que adiantava ele se juntar ao grupo dos reclamadores? Rebelde era ele mesmo. Além disso, ele falou como se ele e o seu irmão pudessem tirar a água da rocha ao invés de glorificar a Deus com a atitude. Eles falaram, será que nós teremos que tirar a água da rocha para vocês? Deixando assim a glória de Deus de lado. Foram desobedientes e arrogantes. Estas águas também foram chamadas de Meribá, que significa rebelião. E nós? Nós ouvimos com clareza as ordens de Deus ou pensamos que já sabemos o que fazer e não prestamos atenção às suas instruções? Situações parecidas nem sempre pedem as mesmas atitudes. Ouça bem e faça exatamente o que Deus orientar, para não ser desobediente como Moisés e Arão. Situações parecidas com instruções diferentes? Uma coisa continua igual e não muda de jeito nenhum: a nossa necessidade de obedecer a Deus. Eu lembro de um pastor falando sobre esse texto, que Deus deu a ordem a Moisés de falar da rocha. A ideia que o texto original diz, a exegese, por trás do texto original, é dizer que Moisés deveria falar da rocha. E quem é a rocha? A rocha é Jesus Cristo. Ele é a nossa rocha. Ele é o nosso Deus. Ele é quem nós devemos colocar e ancorar a nossa segurança e a nossa esperança. Mas quando enquanto Moisés deveria falar da rocha, que é Jesus Cristo, da rocha que era o próprio Deus, ele fala de si mesmo. Ele leva a glória para si mesmo. Esse foi o grande erro de Moisés. Não o simples fato dele ter batido na rocha ao invés de falar, mas o fato de que ele deixou de dar glória a Deus com a ação desse milagre. Uma situação muito parecida aconteceu outra hora e agora Moisés tenta fazer do mesmo jeito que ele fez lá. Nós temos que tomar muito cuidado, porque situações parecidas nem sempre exigem de nós as mesmas atitudes de antes. É interessante, eu já até compartilhei aqui em alguma devocional, que eu falo sempre que é muito bom e gratificante nós lermos a Bíblia todos os anos, se possível toda ela, todo ano. Já falei para vocês também da minha mãe, a missionária Késia. O canal dela é Missionária Késia, tá lá no YouTube, também aqui no YouTube. Você pode se inscrever no canal dela e seguir ela. Ela faz a leitura anual da Bíblia. E é muito importante, por quê? Porque a leitura anual da Bíblia nos mostra que nós
lemos o mesmo texto, a mesma história, e muitas vezes nós percebemos coisas diferentes naquele texto porque nós mudamos. Então eu, você, todos nós mudamos com o passar do tempo. Experiências, situações da vida que acontecem na nossa vida vão trazendo uma maturidade, vão trazendo um conhecimento, uma sabedoria diante de certas situações. Por isso, nem sempre a forma que a gente agiu lá atrás deve ser a mesma forma que nós agimos aqui. Né? Às vezes nós temos que agir completamente diferente do que nós agimos outrora. Então é muito importante que eu e você, nós tenhamos em mente que nós não devemos sempre agir do mesmo jeito, aquela famosa síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Nós temos que tomar muito cuidado, porque nós estamos em um processo. E o cristão, ele vive um processo que é chamado processo de santificação. É um processo que cada vez mais nós vamos nos tornando parecidos com Cristo Jesus. Que Deus nos ajude a tomarmos atitudes diferentes que glorifiquem a Deus diariamente diante de situações que sejam parecidas, iguais, mas que as situações sempre sejam melhores. Que hoje você seja melhor do que ontem e que amanhã você seja melhor do que hoje. Que Deus nos ajude, que Deus nos oriente em nome de Jesus. Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus que não muda. O Senhor não muda. O Senhor é o mesmo Deus lá de Moisés, o Senhor é o mesmo Deus hoje. A Tua palavra não muda, ela é fiel, ela é rica, ela é verdadeira, ela é justa, Pai. Mas nós mudamos. Nós somos pecadores, nós somos falhos e nós estamos constantemente num processo de mudança. Mas, Deus, nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude a melhorar para o bem. Que o Senhor possa nos ajudar a crescer e sermos pessoas melhores, cristãos melhores, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Que nós possamos clamar como João Batista fez, ó Deus, pedindo que o Senhor cresça em nós e que o nosso eu diminua em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o seu dia em nome de Jesus. Amém.